E a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o governador Rodrigo Hollenberg no CB Poder, que já está no ar. Correio Brasiliense e TV Brasília apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. O programa tem transmissão simultânea pelo Facebook do Correio Brasiliense. Você pode deixar lá a sua pergunta ou o seu comentário. Hoje aqui, Ana Maria Campos, Leonardo Cavalcante e o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Muito bem-vindo ao CB Poder. Quais são, governador, os prejuízos da decisão que afastou o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, do qual falamos aqui, da administração do Hospital da Criança? Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez no CB Poder. É um prejuízo imenso. Nós temos hoje o Hospital da Criança, é uma referência internacional. Eu tive a oportunidade de visitar o Hospital de Criança mais uma vez, acompanhado agora do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Dr. Tedros. Era a terceira vez que ele ia naquele hospital. E eu ouvi ele dizer que levaria o modelo do Hospital da Criança para todo o mundo. Ele considerava aquilo um modelo não apenas para o Brasil, mas um modelo para o mundo. O Hospital da Criança é um hospital 100% público, 100% sistema único de saúde, totalmente gratuito e que nesse período atendeu a mais de 3 milhões, tem mais de 3 milhões de atendimentos, com uma aprovação de 98% da população. Portanto, é um projeto extremamente vitorioso que tem sido vítima de uma perseguição política. E vou dizer por quê. Quando no início do nosso governo nós queríamos modernizar o modelo de saúde, nós defendemos a implantação de organizações sociais na gestão do sistema público de saúde. E naquele momento a referência que tinha é a única organização social que administra um hospital no Distrito Federal, é o ICIP, ou o Hospital da Criança. Em função disso, ele passou a sofrer uma perseguição tremenda, especialmente de uma promotora, que tem uma postura ideológica contrária a organizações sociais e que para isso, para tentar impedir a implementação de organizações sociais, passou a promover uma campanha terrível contra o Hospital da Criança e contra os dirigentes do Hospital da Criança. Mas eu tenho muita confiança que a Justiça vai reverter isso, porque nós estamos falando de um modelo completamente vitorioso. E é importante registrar, o Distrito Federal, dentro do modelo de gestão direta dos demais hospitais, nós não temos condições de gerir o Hospital da Criança. Nós temos um déficit enorme de pediatras. Nós contratamos recentemente pediatras que, um mês depois de trabalho, muitos desses pediatras foram embora. Nós falamos sobre isso, inclusive, sobre esse problema no jornal de hoje. Há uma deficiência enorme de pediatria. Há uma deficiência enorme de pediatras na rede pública de saúde. Portanto, seria uma tragédia para Brasília, para a população de Brasília e para os brasileiros que são atendidos pelo SUS no Hospital da Criança, se o Hospital da Criança tivesse que abrir mão desse modelo de gestão e fechar. Governador, se realmente o ICIP não puder administrar o Hospital da Criança, como é que seria? É uma visão antiga, veja bem, é absolutamente impossível você gerir adequadamente hoje o sistema público de saúde com os modelos de contratação que você tem. Você veja bem, nós adotamos agora o Serviço Social Autônomo no Hospital de Base. Uma experiência inovadora. Como não conseguimos aprovar as organizações sociais, a gente evoluiu para esse modelo, que eu tenho certeza que vai ser referência para o Brasil, que é do Serviço Social Autônomo. Vou lhe dar um exemplo. Primeiro mês do Hospital de Base. A rede pública gasta, em média, 8 meses para concluir um processo de compra de medicamentos. O Hospital de Base comprou em janeiro, no primeiro mês, o Instituto Hospital de Base, 180 medicamentos de combate ao câncer num período de 20 dias, com uma economia de 10% em relação. Ou seja, o interesse público está aí colocado. A saúde não pode esperar. O Hospital de Base vai fazer contratação por CLT e vai definir metas
de desempenho dos médicos, dos enfermeiros. Se eles não cumprirem aquelas metas de desempenho, eles são substituídos e você tem novos profissionais. Ou seja, é um modelo moderno que beneficia a população. Esse modelo garante uma fiscalização correta dos gastos públicos? Porque o Ministério Público, às vezes, também, em algumas situações, em algumas ações, já colocou que o controle é mais difícil de ser feito porque os gestores, numa situação como essa, têm mais liberdade para gastar e contratar. Como é que é feito o controle interno, a fiscalização desses gastos? Tanto o Hospital da Criança quanto agora o Instituto Hospital de Base são fiscalizados. Tem o controle interno do próprio governo, através da controladoria, e tem o controle externo, feito pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e feito pelo Ministério Público do Distrito Federal. Os órgãos de controle continuam com a mesma liberdade e com as mesmas atribuições de controlar. E é importante registrar, Ana, que no caso do Hospital da Criança, nessa ação de improbidade administrativa movida pela promotora Marisa Izar contra o hospital, o que eles questionam? Eles não acusam os gestores de desvio de recurso público, de corrupção, de inidoneidade, nada disso. Eles questionam a forma de contratação, de que não houve chamamento público, a forma de contratação da instituição em si. Isso já foi analisado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. E o Tribunal de Contas do Distrito Federal entendeu que a forma de contratação foi legal. O Tribunal de Contas do Distrito Federal já aprovou as contas dos primeiros anos de funcionamento do ICIP e do Hospital da Criança e já tem parecer técnico favorável às prestações de contas dos anos seguintes. Então, está muito claro que há uma perseguição política, uma perseguição ideológica em relação ao modelo adotado pelo Hospital da Criança. O senhor adotaria o modelo do Hospital da Criança em outras unidades de saúde? Esse debate está superado, Léo, porque nós não conseguimos aprovar. Nós tivemos uma resistência enorme de parte do Ministério Público, dos sindicatos, não tivemos condições políticas de aprovar e optamos por fazer um modelo diferenciado, que é o Serviço Social Autônomo, que foi o modelo que adotamos no Instituto Hospital de Base e com a contratação que foi autorizada hoje pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, vocês vão perceber muito rapidamente a melhoria da qualidade do atendimento que diz essa decisão, do Instituto Hospital de Base. Que ela é importante. O Instituto Hospital de Base tinha feito 2 processos seletivos para a contratação de médicos e outros profissionais. E o Ministério Público, mesmo a promotora, entrou com uma ação, dessa vez entrou com um pedido no Ministério da Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho impediu, cancelou, em primeira instância, cancelou o resultado dos certames, dos concursos, no processo de seleção. E agora o presidente do Tribunal Superior do Trabalho autorizou as contratações, portanto o Instituto Hospital de Base poderá contratar esses profissionais e certamente vai oferecer a cada dia um serviço melhor para a população de Brasília. No caso do Instituto Hospital de Base, o senhor tem planos de levar esse modelo para outras unidades, né? Se der certo. Acho que é importante a gente experimentar o modelo como estamos experimentando no Instituto Hospital de Base, mas eu tenho muita convicção que esse é o melhor modelo, o modelo que garante flexibilidade, agilidade no processo de compra pública, na contratação de pessoas, na substituição de pessoas, e quem vai ganhar com isso é a população. O senhor vai participar da manifestação em favor do hospital, que vai estar prevista para quarta-feira? Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para defender o Hospital da Criança, porque é um projeto que eu acredito, eu confio nos gestores do Hospital da Criança, eu fico emocionado todas as vezes que eu visito aquele hospital, a dedicação dos servidores, dá gosto de ver o prazer, o compromisso dos servidores daquele hospital, a defesa que eles fazem daquele hospital, sejam eles servidores públicos do Distrito Federal, sejam eles servidores contratados pelo ICIP, todos igualmente defendem com muito amor, com muita paixão o Hospital da Criança, porque sabem do sucesso. E eu sempre digo, Léo, quer conhecer o Hospital da Criança? Vá lá sem marcar. Vá lá de surpresa.
Eu digo isso, sim, aos promotores, aos juízes, a todos aqueles que couberem julgar alguma coisa em relação ao Hospital da Criança, vá lá sem se apresentar, entreviste uma mãe, entreviste uma criança, entreviste os servidores, ele vai ter noção da qualidade do serviço que nós estamos falando. É só o modelo de gestão que define a qualidade desse hospital? Não, é o modelo de gestão, é a qualidade dos dirigentes. Vejam bem, é importante resgatar como é que surgiu o Hospital da Criança. O Hospital da Criança surgiu a partir de pais e mães de pessoas que tiveram câncer e que se uniram através da Abrace e construíram um hospital. Esse hospital, ele foi construído pela sociedade civil e foi doado para o governo de Brasília. O governo, na ocasião, não tinha condições de administrar, pela administração direta, pediu para que eles criassem um modelo para gerir. Aí foi criado, então, o ICIP, através da Abrace, que é a instituição que hoje gere. Um dos questionamentos é que o ICIP não tinha 3 anos de funcionamento. Efetivamente não tinha, agora já tem. Então, se tiver que fazer algum ajuste, que se faça o ajuste. Mas o fato é que nós temos uma gestão extremamente bem sucedida. Inclusive, ela é reconhecida, né, na sociedade do Distrito Federal, porque toda vez que existe um movimento, aconteceu isso no ano passado também, né, um movimento para mudar essa gestão, que parte sempre do Ministério Público, a sociedade se mobiliza, muitas autoridades públicas dão declarações. Hoje mesmo a UAB, que tem uma gestão bem crítica em relação ao seu governo, divulgou uma nota dizendo que eles são contra, eles são a favor do modelo de gestão, eles querem manter o hospital funcionando. Então, o senhor acha que, por ter partido da sociedade, a iniciativa da criação desse hospital, ele tem tanta aceitação e tanto empenho de todo mundo para que continue funcionando? Sem dúvida, é toda a história do Hospital da Criança. A história do Hospital da Criança é uma história comovente, é uma história linda, é uma vitória da sociedade. Nós estamos falando de algo que Brasília exporta para o mundo. No momento de tanta dificuldade na saúde pública, no Brasil, no mundo, você tem um hospital que é excelência. Você receber aqui a maior autoridade de saúde pública do mundo e dizer que esse é um modelo para ser exportado para o mundo, para ser levado para outros países do mundo. O Brasil tem que estar se orgulhando disso, né? Buscando levar essa experiência para outras áreas e não estar combatendo uma experiência extremamente vitoriosa. Diminui aquele peso da folha de pagamentos que existe muito grande hoje, que o senhor sempre coloca que 80% do que gasta praticamente é com funcionário público, né? Essa é uma forma de melhorar o atendimento? Sem dúvida, reduz o impacto da folha, porque você pode contratar um número maior de profissionais, com jornadas de trabalho mais adequadas e tendo as metas de desempenho a serem cumpridas. É sempre em benefício da população. Se essas metas de desempenho não forem cumpridas, você tem uma flexibilidade maior para trocar esses profissionais e botar profissionais que cumpram essas metas de desempenho. Quem ganha com isso? O conjunto da sociedade que precisa de um atendimento de boa qualidade. Falando de eleições aqui, aproveitando aqui o gancho Ana Maria, a entrada efetiva do Joaquim Barbosa, do ex-ministro Joaquim Barbosa, no jogo eleitoral, muda em que essa campanha, essa eleição aqui no DF, governador? Olha, a entrada do Joaquim Barbosa é um nome muito forte, muito conceituado, tem uma trajetória de vida muito bonita, é uma pessoa que nasceu no interior de Minas, em Paracatu, um negro, que estudou, se qualificou bastante, chegou ao posto maior do Judiciário, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso traz uma identidade muito forte, com uma parcela muito grande, que é com a maior parcela da população brasileira. Sem dúvida, isso transforma potencialmente o Joaquim Barbosa num forte candidato à presidência da República. É importante registrar que ele entrou no partido dentro de uma perspectiva de que ele pode vir a ser candidato a presidente da República. Ele não tinha decidido ser candidato. Eu acho que neste momento, o que vai contar muito agora é a sua disposição pessoal de colocar o seu nome à disposição para ser candidato à presidência da República e também qual é o impacto que isso vai ter
para o partido nos processos de alianças regionais. Mas o senhor acha que se ele estiver disposto mesmo a concorrer, ele vai ter apoio do partido, ele vai ter um apoio unânime ou o partido pode rachar nessa decisão? Olha, unanimidade num partido, num país tão diverso como o Brasil, que tem realidades regionais muito diferentes, é sempre uma coisa muito difícil ou que precisará ser construída com o tempo. Eu acho que vai depender muito da sua disposição de enfrentar uma campanha com todas as especificidades, os percalços, as características que uma campanha eleitoral tem. E o impacto disso também nas alianças regionais, já que ele está entrando no partido agora, quando em vários estados tinham alianças que vinham sendo organizadas. Para a sua campanha à reeleição, ele acrescenta, do ponto de vista da candidatura dele, por ser um nome que até a Datafolha ontem mostrou como um nome forte, né? Mas em termos de alianças, atrapalha, né? Ou não? Não, eu não diria que atrapalha, eu diria que o nome do Joaquim Barbosa, no Distrito Federal, onde ele é muito conhecido, onde ele estudou, onde ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, certamente terá um apelo eleitoral muito forte, muito em função também do desgaste da política e dos políticos tradicionais. Certamente o nome do Joaquim Barbosa teria um peso muito grande. Por ele também ter sido relator do processo do Mensalão e Brasília, pelo que a gente tem visto, hoje tem uma rejeição muito grande ao PT. Eu diria que tem uma rejeição muito grande à corrupção, de uma forma geral, a forma tradicional de se fazer política. Então, neste sentido, o Joaquim Barbosa se apresentaria como uma novidade muito forte. De qualquer forma, tem um reflexo direto em relação a composições. Por exemplo, o Geraldo Alckmin, uma relação PSB Geraldo Alckmin com o Joaquim Barbosa, essa dobradinha, a gente pode considerar que ela está inviabilizada? Veja bem, a partir do momento que em São Paulo o PSDB lançou um candidato a governador, o Dória, em oposição ao Márcio França, que foi o vice-governador do Alckmin, dificultou muito a aliança PSB-Alckmin. Acho que a possibilidade é mínima. Hoje eu vejo no espectro político partidário, para o PSB, dois caminhos. Um caminho que deve ser um caminho mais provável de uma candidatura Joaquim Barbosa, uma candidatura própria, já que o Joaquim Barbosa optou em ingressar no PSB, que representa todos esses valores que a sociedade quer ver na política, ou apoio a uma candidatura Ciro, que poderia unificar também um campo de centro-esquerda no Brasil, e que tornaria a candidatura do Ciro, nesse caso, também bastante competitiva em função do tempo de televisão do PSB e dos palanques regionais. Além da candidatura da Marina Silva. Eu acho que essas três candidaturas, elas serão colocadas em debate no PSB, claro, sempre tendo um viés prioritário pela candidatura do Joaquim Barbosa por estar afiliado ao PSB. A gente viu na semana passada, dois governadores do PSB estiveram em Curitiba para visitar o ex-presidente Lula na prisão, que foi de Pernambuco e da Paraíba, e não foram recebidos porque a justiça impediu, que eles fizessem a visita, mas foi uma demonstração de apoio, um gesto de apoio, que hoje o PSB tem 5 governadores, mas dos eleitos são só 3, o senhor e mais 2, esses 2 que estiveram lá com o Lula, Aí eu pergunto se também uma candidatura, possivelmente a do Lula, já está inviabilizada, porque ele está inelegível, enquadrado na lei da ficha limpa e preso. Mas o PT fala em lançar o ex-prefeito Fernando Haddad ou até o ex-governador Jacques Wagner. Então pode surgir uma candidatura do PT. No caso disso ocorrer, o PSB não vai cogitar um apoio a essa candidatura? Não há a menor possibilidade dentro do PSB de apoio a uma candidatura do PT nesse momento. Eu diria que, pelo conhecimento que tenho do partido, afinal de contas, eu tenho no PSB já 33 anos de PSB, acho que eu sou o militante mais antigo do partido e na direção do partido. Eu hoje, pelas conversas com os governadores, pelas conversas com os dirigentes do partido, eu vejo hoje 3 alternativas para o PSB. Uma candidatura própria com Joaquim Barbosa, uma candidatura, apoio à candidatura do Ciro, que poderia unificar o campo da centro-esquerda sem o PT,
e se tornaria uma candidatura mais competitiva, e o apoio à candidatura da Marina Silva, que é uma pessoa com quem também temos excelente relação e muitas afinidades. O senhor acha que essa prisão do Lula, quer dizer, em tese ele pode se candidatar, pode registrar a candidatura, a lei permite, depois é que teria impugnação. Mas o senhor acha que com essa prisão experiente, o senhor no quadro eleitoral nacional, ele vai acabar se desidratando com o passar do tempo? Essa prisão é ruim, efetivamente? Não, sem dúvida é ruim. Agora, certamente ele terá uma presença muito forte na eleição. Ou como candidato, ainda que por um período, ou como um cabo eleitoral, sem dúvida, tem um dado que chamou bastante atenção na pesquisa do Datafolha, é que uma parcela grande dos eleitores que dizem que hoje votariam no Lula, dizem que votariam no candidato apontado por ele. Então, e isso pode fortalecer, sem dúvida, uma candidatura. E quando ele não está, existe um número de pessoas que acabam não sabendo, ou dizendo que não vota ninguém, na verdade. Esses eleitores do Lula, que deixariam de votar no Lula e não votariam no candidato do PT apontado por ele, na minha opinião, eles vão se dividir entre esses candidatos dos partidos de centro-esquerda, entre Joaquim Barbosa, entre Ciro e Marina. O fato do Lula estar nessa situação de estar preso e o PT se mobilizando em torno da libertação dele, isso de alguma forma pode ajudar na eleição dos candidatos a deputado aqui no Distrito Federal? Acho que isso vai trazer um componente emocional muito forte às campanhas. Eu tenho uma preocupação muito grande com a radicalização do processo político no país e acho que seria isso um desserviço à democracia. Eu acho que mais do que nunca o país precisa discutir teses, discutir ideias e implementar efetivamente essas teses e essas ideias. Qualquer radicalização no processo político eleitoral, acho que será um prejuízo muito grande para o Brasil. O PDT do candidato Ciro Gomes rompeu com seu governo e está tentando lançar um candidato a governador aqui. O presidente regional, Jorge Michel, divulgou uma nota na semana passada dizendo que eles terão um candidato próprio, só que eles não têm um nome, né? Porque o candidato que seria, o Joey Vale, já disse que quer ser candidato ao Senado. E na coligação do ex-deputado Jofran Frejá. Isso é uma confusão lá, até porque o PDT não quer essa coligação. O fato de o PSB possivelmente apoiar o Ciro Gomes pode levar o partido para a sua coligação aqui no DF? É claro que as composições nacionais, elas terão um reflexo muito grande nas composições estaduais. Se o PSB, eventualmente, estiver apoiando a candidatura de Ciro Gomes, é claro que naqueles estados onde o PSB tem um governador e é candidato à reeleição, o natural é que o PDT apoie os candidatos aos governos estaduais do PSB. O tempo de televisão do PSB é maior do que o do PDT, ou seja, um apoio do PSB representaria muito para a candidatura do Ciro Gomes. Isso, o partido pode pedir uma reciprocidade nos estados? Pode surgir um acordo dessa forma? As coisas não se dão assim, dessa forma. Mas é claro que se houver uma composição nacional em torno de uma candidatura do PDT, isso vai ter reflexos nas composições estaduais, com essa ou com qualquer outra composição. A Marina tem uma relação muito próxima com o ex-ministro Joaquim Barbosa. Até dei na coluna esses dias que eles conversam e existe uma possibilidade de uma dobradinha. Ele candidato a presidente, ela vice ou o contrário. Isso também aproxima a rede aqui do seu governo? Claro que se houver essa composição, que seria uma composição excelente, são duas pessoas de grande quilate, digamos assim, aproximaria sim os partidos. Eu torço muito, pessoalmente, para que houvesse uma unificação desse campo da centro-esquerda. Ciro, Marina, Joaquim Barbosa, até Álvaro Dias, acho que seria positivo se houvesse uma unificação desse campo. Agora, o que é importante, se não houver essa unificação no primeiro turno, que se construa um ambiente que possa facilitar essa união no segundo turno. Quem vai ser
vice na chapa de Rodrigo Hollenberg para a reeleição? É muito cedo para dizer. Cedo não, governador, faltam só 6 meses. Eu gostaria muito de fazer aqui em Brasília uma aliança com todo o campo progressista, unificando aqui PSB, PDT, Rede, Solidariedade, PV, PCdoB, Podemos, PHS, espero não ter esquecido nenhum desses, mas são os partidos que eu tenho conversado de uma forma mais regular. Os partidos, PPS alguns têm também? suas dificuldades. PPS não, né? tenho conversado com o PPS por uma postura um tanto intransigente do senador Cristóvão Buarque, mas estou aberto também ao diálogo, mas acho que esse campo progressista deve estar junto. Eu acho que nós temos conversado, né? Há diferenças, há posições em função das candidaturas presidenciais, que os partidos acham que devem ter candidatos aqui para poderem fazer o palanque do seu candidato a presidente. Por isso que eu digo que uma composição nacional acaba tendo reflexo aqui no Distrito Federal, mas eu acho que esse é o campo da coerência. Eu sempre fiz política com coerência, entendo que esse campo está junto, é coerente e é bom para Brasília. Governador, como reverter os índices de rejeição do seu governo nesse final aí, como a Ana Maria citou aqui, essa reta final agora de mandato e de campanha? Eu acho que a eleição será um excelente momento para isso, especialmente nos debates, onde você terá a oportunidade de confrontar os projetos, contextualizar, confrontar as histórias dos personagens políticos. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Eu sei como eu encontrei a cidade, eu sei quem são e quem foram os responsáveis por colocar Brasília na situação que eu peguei, e sei o que nós fizemos para colocar a cidade de pé. Brasília hoje é uma cidade de pé. E é muito importante comparar Brasília com outros estados que estão vivendo nesse mesmo tempo histórico, nesse mesmo tempo político que nós estamos vivendo. E nós vamos ter muita coisa para mostrar. Nós universalizamos a educação infantil para todas as crianças de 4 e 5 anos que procuram o serviço 156, estão matriculadas hoje na rede pública de ensino ou instituições conveniadas. Eu tive a oportunidade de conversar na semana passada com o Arthur Trindade Maranhão, do Fórum Nacional de Segurança Pública. Ele me deu um dado que me deixou... Foi secretário do senhor. Primeiro secretário, me deixou extremamente lisonjeado. Nós estamos com a menor redução de homicídios em um governo da história. Nós começamos o governo com 24,6 homicídios por 100 mil habitantes, fechamos o ano passado com 16,1 e estamos este ano com a redução de 20% em relação ao ano passado, ou seja, a menor taxa de homicídio dos últimos 30 anos nós temos aqui em Brasília. Nós ampliamos, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando na saúde, muitas delas agravadas por essas perseguições que acabamos de falar em relação ao Hospital da Criança, mas nós ampliamos a cobertura da atenção primária de 29% para 69%. Instituímos um modelo novo no hospital de base. Isso vai dar resultados a médio prazo, isso vai aparecer, isso vai nos permitir enfrentar com muita tranquilidade esse debate. Nós estamos com o maior programa de regularização fundiária da história de Brasília. Quantos governos passaram e disseram que iam regularizar os condomínios e não regularizaram? Nós estamos fazendo a venda direta, mais de 10 condomínios, agora vamos começar a Arniqueiras e a Gleba 2 do Vicente Pires. Nós vamos, semana que vem, completar 50 mil escrituras entregues à população de Brasília. Nós desativamos o lixão da estrutural, sem nenhum conflito com catadores. Onde isso aconteceu no Brasil? Hoje os catadores estão trabalhando em galpões, com infraestrutura, com esteiras, com prensas, com empilhadeiras. É claro que é um processo de transição, não é um processo das mil maravilhas, mas estão numa situação muito melhor, recebendo pelo trabalho de separação do lixo, coisa que não recebiam antes. Nós desobstruímos a Orla do Lago Paranoá. Nas próximas semanas nós vamos inaugurar a primeira parte da orla toda democratizada, com ciclovia, com os trapiches, para que as pessoas possam desfrutar da Orla do Lago. A Orla do Lago era utilizada apenas pelas pessoas mais abastadas da cidade, hoje é um espaço de toda a população de Brasília. Nós vamos poder anunciar com tranquilidade, com segurança, o fim do racionamento, porque em função das obras que nós fizemos de captação de água... Quando vai ser esse anúncio, governador? O anúncio vai ser em breve, acho que
na primeira quinzena de maio, nós vamos ter condições de anunciar a data para o fim do racionamento. Porque, vocês estão vendo aí, nós estamos já com 85% do volume de água do descoberto, que é o principal reservatório, subindo, e eu acompanho isso diariamente. Nós estamos com fluxo de água chegando no descoberto, o maior dos últimos anos. Estou falando do volume medido nos afluentes do descoberto, o que nos permite dizer com alguma segurança que nós vamos passar de 90% do volume de águas do descoberto. A orla está totalmente desobstruída já, governador? Lembrando que o senhor anunciou aqui que ia começar a desobstrução da orla, né, Simone? Foi, não, muita gente não acreditava que isso fosse acontecer. Eu tive a oportunidade de andar pela orla semana passada, é algo realmente maravilhoso. Eu digo que são alguns legados que nós vamos deixar, que daqui a 20 anos, uma mãe vai estar ali passeando com seus filhos e vai dizer, teve um dia que isso aqui era privatizado, que as pessoas não podiam fazer isso que a gente está fazendo aqui. Vai parecer algo inimaginável, mas nós estamos democratizando a cidade ao democratizar a orla do lago. Então, assim, são muitas entregas. Nós vamos concluir a obra de captação e tratamento de Corumbá, que é a maior em curso hoje no Brasil. São 5.600 litros de água por segundo, 2.800 para Goiás, 2.800 para o Distrito Federal. Fora todo o sistema de infraestrutura e asfaltamento do Sol Nascente, de Vicente Pires, do Buritizinho, de Porto Rico, que são lugares que tinham problemas graves de infraestrutura e que estão se tornando cidades com grande qualidade de vida. Qual foi o momento mais difícil até agora, desde o primeiro dia? Foi o problema da folha de pagamento? O senhor, em alguns momentos, achou que não ia conseguir terminar o ano pagando em dia? Foi o racionamento? Foi o viaduto agora também, que foi um problema sério? Caiu o viaduto? Por isso, o senhor citou o seu ex-secretário de Segurança, que saiu numa situação tanto complicada. Brigou com a Polícia Militar? Assim, 3 anos e 4 meses de governo é um doutorado, né? Eu acho que nunca aprendi tanto na vida como nesses 3 anos e 4 meses de governo. O primeiro ano, certamente, foi o ano mais difícil. Eu não conseguia dormir mais do que 3 horas por noite, era uma aflição permanente. Como vamos pagar os salários, como vamos pagar os compromissos do governo, sempre essa insegurança se teríamos recursos no mês seguinte. Para falar, o nosso secretário de Fazenda, Fleury, disse que a única noite que ele dormia inteira era a noite que ele depositava o pagamento. A partir da seguinte ele já não conseguia mais dormir. Começava tudo até juntar. Então foi um esforço muito grande. Mas é muito bom olhar para o lado e ver que estados que estavam na melhor situação do que Brasília quando iniciou o governo, hoje estão com dificuldades muito maiores, como o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, como o Rio Grande do Norte, como o Rio de Janeiro e vários outros. E que nós estamos aqui, todo mundo recebendo em dia, recebendo suas horas extras, recebendo o 13º no mês do aniversário. Nós já quitamos 90% da dívida que recebemos do governo passado. Tudo isso com 90%? Muito esforço. Quase isso, praticamente. Só na saúde nós tínhamos 600 milhões de reais de dívida. Imagine como isso impactou negativamente a saúde. Era uma empresa que não consertava o tomógrafo porque não tinha recebido 2013 e 2014. Era um laboratório que não fornecia um medicamento porque não tinha recebido em 2014. Então a gente viveu isso. Era uma empresa que fazia a manutenção das caldeiras, dos elevadores, dos ares condicionados. A gente viveu essa realidade. E hoje, a área da saúde, que tinha um conjunto grande de serviços prestados sem nenhum tipo de contrato, é algo inimaginável, sem nem contrato emergencial. Hoje nós estamos restabelecendo todos os contratos, com uma economia muito grande para a população de Brasília. Só na vigilância, mais de 50 milhões de economia por ano. Na alimentação hospitalar, mais de 30 milhões de economia por ano. Estou falando de serviços que não tinham sequer contrato. Eram prestados e que pagava de forma indenizatória no final do mês. Mas, governador, na campanha o senhor vai ter que voltar lá nos servidores públicos e com quem o senhor ainda tem, pelo menos com uma parcela grande, uma relação difícil pela suspensão dos reajustes, né? 32 categorias tiveram um reajuste concedido no governo passado, suspenso. E a Polícia Civil também. O senhor acha que o senhor vai chegar, conversar com esses servidores
de cabeça erguida, vai olhar nos olhos e dizer o que foi feito, o que pôde ser feito? Com muita tranquilidade. Eu tenho muita convicção que eu fui um bom governador para os servidores públicos. Os servidores públicos estão agora aqui recebendo seu salário em dia, recebendo suas horas extras, recebendo seu 13º. Olhe para o lado. Essa semana a Leani contava, a ex-secretária Leani, que foi se despedir e chegou numa sessão da Secretaria de Planejamento, uma servidora chorou, emocionada, e contou a experiência dela. Falou, olha, eu tenho um parente que mora no Rio de Janeiro. Eu sei o que é que ela está sofrendo com atraso de salário. As pessoas estão vendo, o servidor público não é uma pessoa desinformada. Ele está vendo a realidade do Brasil, ele está vendo a realidade vizinha aqui nos estados. E ele sabe que ele aqui, além de ter um bom salário, ele está recebendo esse salário em dia. E no dia que a gente tiver condições de oferecer um salário melhor, nós vamos fazê-lo. Se a gente tivesse dado um aumento de forma irresponsável, nós não teríamos condições de pagar. E isso sim estaria trazendo um enorme transtorno à população. Agora, os seus adversários, inclusive um deles, o ex-deputado Alírio Neto, esteve aqui no CB Poder e anunciou que ele, na primeira semana de governo, ele vai conceder o aumento da Polícia Civil, e outros também têm procurado as categorias para prometer reajustes. O senhor acha que são promessas que não podem ser cumpridas? São engodos de uma campanha? Acho que a demagogia tem perna curta. Imagine vocês se o candidato adversário da eleição passada tivesse implementado passagem de R$1. Iria implementar? Claro que não iria implementar. Como é importante saber qual é a consequência de implementar um aumento de 37% para a Polícia Civil. A consequência que teria isso nas outras categorias profissionais, na própria capacidade de pagamento nesse momento para o governo. Eu reconheço, eu sinto muito, se tem uma coisa que eu sinto muito, é não ter conseguido dar um aumento para a Polícia Civil. Agora, é importante registrar que nós fizemos 3 propostas para a Polícia Civil, 3 propostas, que foram recusadas pelo sindicato. E a partir do Você acha que o sindicato atrapalhou? O Simpal tem uma postura muito agressiva em relação ao seu governo, com aquele boneco. Eu sou uma pessoa muito fácil de ser convencida através do diálogo. Mas é claro que um sindicato que parte para o confronto desrespeitoso perde completamente as condições de negociação. De onde vem a rejeição, governador? Os índices de rejeição? Parte disso, dessa guerra? Veja bem, Léo, nós enfrentamos questões culturais no Distrito Federal que perduravam há muitos anos. Nós, por exemplo, nós estamos combatendo a ocupação desordenada do solo. É desagradável, mas isso é uma questão importante para o futuro da cidade, da qualidade de vida da cidade. E estamos fazendo isso, tivemos que fazer no Sol Nascente para entrar com a infraestrutura, tivemos que fazer no Vicente Pires para poder construir os equipamentos públicos para regularizar o Vicente Pires, e tivemos que fazer na orla do Lago Paranoá. Ou seja, enfrentamos desgaste nas diversas classes sociais, mas fizemos o que era correto. Nós tivemos que suspender os aumentos de servidores. É claro que isso traz um impacto negativo no primeiro momento, mas nós estamos aqui com as contas equilibradas na cidade. Nós enfrentamos, assim, todo um desgaste da política, que atinge não apenas a mim, atinge a todos os políticos de forma indistintamente. E é claro que atinge mais quem está numa exposição maior. É o caso nosso, que estamos nesse momento à frente do governo. Mas eu tenho muita convicção que no momento do debate, a oportunidade de contextualizar as coisas, de comparar as trajetórias, de comparar os aliados, eu tenho muita tranquilidade para disputar a eleição. Por que o senhor acha que... O que aconteceu que o afastou dos seus aliados da campanha de 2014? Coloco aí o PSD, do Rogério Rosso, que agora está formando uma outra chapa, o senador Cristóvão Buarque também, que está junto com ele, apoiando o Exalci ou o Alírio. Foram aliados que o senhor tinha na campanha passada, que o senhor perdeu. O que nesse meio do caminho aconteceu que levou a isso? Olha, Ana, a gente tem que ter humildade para reconhecer alguns erros. Eu acho que a gente acertou bastante quando criamos uma governança econômica que permitiu que nós tomássemos as medidas duras, mas que equilibrasse as contas do Distrito Federal. Ponto. E acho que nós descuidamos um pouco de fazer essa costura política com os parceiros. Por outro lado, a gente vive uma
uma política muito de resultado de curto prazo, de pensamento eleitoral, que fez com que, naturalmente, as pessoas se afastassem de uma agenda impopular. Então, eu não vou ser solidário à redução, a não concessão de aumentos. Eu vou ficar aqui quieto no Senado Federal, não vou me meter nisso, ou aqui na Câmara dos Deputados. É até mais fácil eu defender que tem que dar aumento. Na hora que você começa a combater a ocupação irregular do solo, você vai ter que enfrentar interesses que estão ali. Não vou, por que eu vou me meter nisso? Quando você está fazendo um racionamento, porque tem que fazer, porque os outros governos não fizeram as obras de infraestrutura, eu não vou me ligar a essa imagem. Então, nós tivemos um afastamento muito em função de uma agenda que nós tivemos que cumprir, que precisava ser cumprida e que era uma agenda impopular. Mas eu reuni os partidos da centro-esquerda, PDT, PV, Rede, PCdoB, e eu comecei com uma pergunta. Qual é a razão real para que os partidos de centro-esquerda não estejam me apoiando? Porque eu universalizei a educação infantil? É por isso? É porque nós estamos com a menor taxa de homicídios dos últimos 30 anos? É porque nós estamos resolvendo o problema de abastecimento de água do Distrito Federal? É porque implementamos o bilhete único? É porque dobramos o número de centros de línguas do Distrito Federal? É porque nós estamos fazendo a infraestrutura nas áreas mais pobres do Distrito Federal, como Sol Nascente, Porto Rico, Buritizinho? É porque estamos construindo um hospital da criança? Nosso governo teve corrupção? É um governo corrupto? O que é? Qual é a razão para que esses partidos não estejam junto com a gente no processo eleitoral? Não é uma resposta, assim, conceitual, realmente, de conteúdo. É uma covardia, na verdade, de enfrentar esses problemas, porque são problemas graves. O senhor passou por problemas, parece que tudo aconteceu no seu governo, né? Eu estou impressionado como é que as pessoas pensam, se movimentam no espectro político, apenas pensando do ponto de vista eleitoral, achando que isso não vai ter consequência para o eleitor. Eu fico, sinceramente, impressionado quando eu vejo o deputado Joey, porque tenho muito apreço, porque querer está numa chapa junto com a turma da Lava Jato. Fico pensando, o que é que está passando na cabeça do Joey? É isso que, de fato, e será que a população não percebe isso? Governador, para a gente voltar a falar sobre crise hídrica, é prudente falar em fim do racionamento se a gente está com 80% dos reservatórios, outro com 50% de Santa Maria, mas vamos enfrentar uma estiagem de aproximadamente aí 5 meses. Esses níveis vão reduzir a talvez 30, 20, na melhor das hipóteses? Veja bem, eu estou virando quase um especialista na questão hídrica no Distrito Federal. Primeiro porque eu acompanho diariamente os índices pluviométricos nas diversas bacias do Distrito Federal, o aumento do volume das águas dos nossos reservatórios. Tem rezado para São Pedro também? Rezo para São Pedro, faço porque tudo. Está colaborando muito. Cobra coral. Acompanho o fluxo de entrada das águas nos reservatórios, converso com os diretores da ADASA, da CAESB. Vejam bem, nós estamos hoje com 85% do nosso reservatório principal, que é o Descoberto, que abastece hoje 60% da população do Distrito Federal. Só que nós já colocamos no sistema, abastecendo cidades que antes eram abastecidas pelo Descoberto, nós já colocamos 700 litros de água por segundo. Então, com um pouco mais de volume no Descoberto, e com esses 700 litros por segundo atendendo cidades, conta de investimento é quase como se nós já tivéssemos com 100% da capacidade do Descoberto para iniciar o processo de seca. Aí nós temos Santa Maria. Santa Maria, nós estamos hoje com 53,5%. Ela não vai chegar a 60%. É uma bacia menor. Mas abastecendo cidades que antes eram abastecidas também pelo Santa Maria, que abastecia com algo em torno de 1.200 litros por segundo, nós temos mais duas captações de água, a do Lago e a do Bananal, com 700 litros por segundo cada uma. Ou seja, se você for considerar que 700 litros por segundo, que é o equivalente a uma dessas obras de captação, está indo para cidades antes abastecidas por Descoberto, você está colocando mais 700 litros por segundo para abastecer cidades que antes eram abastecidas pelo Santa Maria. Além disso, nós fizemos algumas pequenas captações no Crispim, no Córrego do Gama, que alimentam ali populações próximas, e estamos concluindo a barragem, a grande obra de captação e tratamento, que é a de Corumbá.
Então você veja que você tem todo um espectro de ações do governo que nos levam a ter segurança de que em algum momento nós vamos poder. E vamos fazer isso quando a gente tiver, por que eu digo primeira quinzena de maio? Porque a gente quer esperar os reservatórios se estabilizarem, para que a gente possa fazer as projeções de quanto será gasto de água em junho, em julho, agosto, setembro, outubro, para que voltemos a ter uma temporada de chuvas, tenhamos já em funcionamento parte, pelo menos, da estação de tratamento de Corumbá, para poder anunciar, a partir dessa data a gente pode acabar o racionamento. Com a segurança também que haverá uma redução do consumo por parte da população que já se educou, já se conscientizou, já adquiriu novos métodos de que é preciso reduzir o consumo. Você vai anunciar em maio a data, e essa data pode ser no meio da campanha eleitoral. Isso não vai ficar parecendo que é uma medida eleitoreira? Não vai, porque, como eu estou te dizendo, nós vamos apresentar todos os dados técnicos para isso. O ano passado, nós fechamos o período de chuva com 56% da capacidade do reservatório. Amanhã, nós vamos estar com 86% da capacidade do reservatório descoberto, portanto, 30% a mais. Nós não tínhamos, no ano passado, 700 litros de água por segundo abastecendo cidades antes abastecidas pelo descoberto. Então, assim, isso tudo tem sido feito de uma forma científica, cuidadosa e de forma absolutamente técnica. Governador, o que provocou a queda do viaduto ali da Galeria dos Estados? Muito se debateu que poderia ter havido uma manutenção adequada, que não foi feita, foi o DR, foi a Nova Cap. Hoje o senhor já deve ter um panorama do que provocou, o que aconteceu de fato ali. O senhor pode explicar para a gente? Falta de manutenção ao longo de muitos governos, obra de concreto, que segundo apontou o técnico, o engenheiro da USP, havia uma falha na construção do viaduto, e ao longo de muitos anos sem manutenção. E é importante registrar que o nosso governo, apesar de toda a dificuldade financeira, nós fizemos vários investimentos em recuperação de viadutos, que ninguém nem ficou sabendo, porque era uma recuperação, os viadutos já eram existentes, e isso não teve publicidade nenhuma. Mas nós fizemos a recuperação daqueles viadutos da rodoviária de Brasília, que para nós eram os mais importantes em função do volume de pessoas que diariamente passam pela rodoviária de Brasília. Nós fizemos a recuperação de 4 viadutos na N1-S1, ou N1-S2, ali também, que eram viadutos que estavam em mau estado de conservação. O secretário Júlio trouxe para mim no início do governo e eu determinei imediatamente que se fizesse. Nós fizemos uma obra de 15 milhões de reais, que foi o reforço da estrutura de uma represa na Vargem Bonita, que se rompesse e corria o risco de romper, teria causado uma tragédia para baixo. Investimos 15 milhões de reais, ninguém nem ficou sabendo. Nós fizemos a recuperação do viaduto lá na Ceilândia, onde 2 crianças no governo passado morreram afogadas ali, naquele viaduto. Fizemos a obra do viaduto, fizemos uma outra também no córrego Cortado, próximo ali do centro administrativo. Fizemos a ponte da DF-290, próximo da Prainha. Está faltando comunicação nesse governo? Não, acho que não é questão de comunicação. De tudo isso que ninguém está sabendo. É porque essas obras, elas não têm apelo, porque eram obras de manutenção, né? Se fazia, não tinha apelo, porque o viaduto é aquele viaduto que estava ali há 20 anos, há 30 anos. A represa já está ali há muitos anos. Mas foram obras importantes e que se mostraram mais importantes ainda depois da queda do viaduto. O senhor disse que na campanha vai ser oportunidade para explicar e para reverter a rejeição. O senhor não acha que essa campanha está muito curta, não, para essas explicações? Eu acho que o processo pré-campanha, onde já vão começar os debates e a própria campanha, acho que será tempo suficiente para poder esclarecer muita coisa. Agora, o presidente do Sinduscon esteve aqui no CB Poder e disse que existe um risco de desabamento da barragem do Lago Paranoá. O governo está seguro de que isso está fora de risco? O governo trouxe, através do Clube da Engenharia, trouxe o maior especialista em barragens, um dos maiores especialistas em barragens do Brasil. Fiz questão que ele viesse,
fez todo o diagnóstico da represa e deu total segurança à barragem do Paranoá. Aliás, a ANA também, né, numa audiência pública no Senado Federal, o técnico da ANA deu uma demonstração de que categorizou as diversas barragens no Brasil, mostrou que ali você precisava fazer alguns ajustes de manutenção que a SEB vem fazendo, mas que ela não corria nenhum risco. Governador, o senhor falou aqui agora no programa que o deputado Joey Vale está querendo se associar ao grupo da Lava Jato. Esse tema, o senhor acha que vai esquentar na campanha? Porque a gente viu aí, agora saiu a denúncia da Operação Panathinaiko, dois ex-governadores, Arruda e Agnello, foram denunciados, o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Eles estão fora da disputa ao governo, mas eles estão influenciando candidaturas, né? O Tadeu Filipelli vai indicar o vice do Frejá, o Arruda é do partido do Frejá e também aliado do Exalci e do Alírio, são todos seus adversários. O PT também quer lançar um candidato, até agora não encontrou, mas disse que vai lançar um candidato a governador. E o seu nome está fora da Lava Jato. O senhor acha que esse assunto vai esquentar? Os seus aliados vão usar isso na campanha? Olha, a Lava Jato é tema do Ministério Público e da Justiça. Eu, particularmente, não tenho nenhum interesse. Eu quero discutir propostas, programas e políticas para o Brasil. Mas eu quero discutir, por exemplo, se foi correto utilizar 2 bilhões de reais para a construção de um estádio de futebol e gerando toda essa carência em Brasília. E se metade desse recurso, ou 2/3 ou 3/4 desse recurso, fossem investidos em escolas, em unidades básicas de saúde? Hoje nós temos problemas de falta de escola em São Sebastião, no Itapuã, no Paranoá, onde tivemos um grande crescimento populacional nos últimos anos e não houve uma preocupação com a construção de escola, com a construção de unidades básicas de saúde. Foi correto gastar 2 bilhões de reais na construção de um estádio? Será que foi correto gastar, comprometer o Distrito Federal por 30 anos, pagando uma fortuna para ter um centro administrativo como o que foi construído em Taguatinga? Então, esses debates, certamente sobre essas questões, sobre a prioridade dos interesses da população, isso sim nós vamos querer debater. Se eu tivesse que escolher um nome para adversário nessa campanha, quem o senhor escolheria? Eu não escolho adversário, eu escolho aliados. Quero ser aliado da população de Brasília. Governador, por favor, Ana Maria. Não, eu só queria saber se a gente está vendo aí que vários nomes estão surgindo, né? Tem o Frejá, o Alírio, o Exalci, na esquerda tem o pessoal vai lançar a Fátima, que é da área de saúde, o PT também tem um candidato, não sei se estou esquecendo algum, mas a gente vê que são vários candidatos que se apresentam para tentar se contrapor à sua candidatura. Essa proliferação de candidaturas ajuda a uma vitória do seu grupo? Acho que primeiro é natural que haja uma proliferação de candidaturas nesse momento. Muitas das pessoas que estão colocadas aí estão colocadas para tentar se cacifar, são pessoas que estão esquecidas há muito tempo, não têm serviços prestados à cidade. Por exemplo, governador? Esses que estão saindo todo dia, um jantar aqui, um almoço ali. Então, esse quadro vai se acomodar. Tem muito candidato, na minha opinião, se dizendo candidato a governador, a senador, que vai acabar sendo candidato a deputado distrital. Outro dia, um presidente de partido me dizia: fulano de tal está se colocando a governador só para o pessoal entrar no partido, depois ele vai ser candidato a distrital. Então, sim, tem muita coisa ainda para se acomodar no processo político e é natural. Essas composições, elas efetivamente só serão fechadas na segunda quinzena de julho, quando estiver próximo do prazo de fechamento das coligações. O senhor teve uma... Desculpe, por favor. Pode ir. O senhor teve uma dificuldade muito grande em relação à Câmara Legislativa. Minha pergunta é: está preocupado em relação à próxima base da Câmara Legislativa? Quais são os nomes efetivos que o senhor acredita que vai ser diferente em relação a essa composição atual, que de fato foi uma guerra para o senhor e teve um desgaste muito grande, acabou gerando um desgaste muito grande? E eu digo com muita tranquilidade, Léo, tão importante como eleger um bom governador para Brasília é eleger uma boa Câmara Legislativa. Que, aliás, o senhor errou, né? Federal. Que os seus aliados da campanha passada todos se tornaram seus inimigos. Celina Leão, Raimundo Ribeiro, pessoas que... O Raimundo Ribeiro foi líder do seu governo. O senhor ajudou a deputada Celina Leão a ser presidente da Câmara. O deputado Joey Vale também, que era da sua base. É muito importante uma boa escolha pela população de Brasília dos representantes da Câmara Legislativa. Nós
decidimos fortalecer bastante a base, a bancada do PSB. O PSB vai ter uma excelente chapa de candidatos a deputado distrital. Nós temos aí a Leila, que pode ser candidata a deputado distrital, pode ser candidata a deputado federal, pode ser candidata ao Senado. Nós temos a Luzia de Paula, nós temos o Juarez, nós temos o Rússio, nós temos o Henrique Ziller, Alessandro Paiva, nós temos o Marlon, nós temos o Celso, que é diretor regional de ensino de Samambaia. Agora eu vou deixar alguns de fora e vamos lá. Cometer alguma injustiça. Temos o Thiago Jarju, temos realmente uma chapa muito boa de candidatos. Eu tenho uma expectativa de que o PSB vai eleger... Mas são todos do PSB, né, governador? Nós temos uma expectativa de fazer 4 deputados distritais do PSB. Queremos eleger deputado federal e queremos eleger também entre os nossos aliados, eleger uma boa chapa de deputados distritais e deputado federal. O senhor acha possível que a ex-secretária de Planejamento, Leani Lemos, realmente seja candidata ao Senado? Ela está no seu partido? Seria um governador do PSB e uma candidata ao Senado pelo PSB também? A Leani tem todas as qualidades para ser uma excelente senadora. Seria uma belíssima oportunidade para Brasília ter uma senadora com a qualidade da Leani. Conhece o Senado como ninguém, né? Já trabalhou no Senado americano, tem uma visão de administração pública privilegiada depois de ser secretária de Planejamento durante 3 anos e 3 meses, no maior momento de dificuldade política e econômica do país. Portanto, do ponto de vista dos atributos pessoais, eu diria que a Leani tem todas as condições de ser um excelente senador. Agora, é claro que isso tudo vai depender da composição política da aliança que vai se formar. Como é que é o perfil do vice que o senhor gostaria de ter num segundo mandato? O senhor teve muito problema com o seu vice, Renato Santana. Hoje vocês têm uma relação fria, para não dizer inexistente. Exatamente. Como é que seria? O senhor aceitou uma indicação do partido, né? Fechou uma aliança com o PSD e o vice veio pronto, indicado pelo presidente do partido, que é o Rogério Rosso. Como é que o senhor qual vai ser o critério agora para a escolha do seu vice? Olha, isso faz parte de todo um debate político, de uma aliança política, mas com certeza eu serei extremamente mais rigoroso e mais exigente na escolha do vice. Pessoa que ajude a governar, né? Efetivamente tenha um espírito de equipe, né? E que me permita pelo menos tirar uma semana de férias. Qual foi o maior erro do senhor, governador? O senhor falou aqui de vários pontos positivos que o senhor acredita como positivos, mas se o senhor, fazendo essa retrospectiva agora, afinal de contas a gente também está numa época de balanço em relação à gestão. Se o senhor dissesse, não, isso aqui eu não teria feito novamente. Eu tenho hoje... Tirando o vice, evidentemente, que aí é anterior, né, na campanha. Eu tenho duas avaliações que eu acho que críticas do meu governo. Uma, a gente errou nessa articulação política. Esse núcleo muito bom, né, de governança econômica acabou se transformando também no núcleo político. E isso era um núcleo restrito. As decisões econômicas sempre prevaleceram, o viés econômico, em relação às questões políticas, e isso acabou contribuindo para um afastamento político, eu tenho isso muito claro. Outra é a questão das administrações regionais. A composição política na Câmara Legislativa nos obrigou, muitas vezes, a ter nas administrações regionais pessoas que não estão comprometidas com o governo e que poderiam ser, digamos, melhores gestores nas cidades. Eu acho que a gente errou gravemente na ponta nas administrações regionais. O senhor vai mudar no próximo isso? mandato, eu diria que os melhores quadros do governo, pelo menos quadros excelentes, devem estar nas administrações regionais, que ali é a cara do governo diante da população no dia a dia. Esse problema que o senhor colocou aí, que o senhor coloca como um problema não, algo que poderia ser diferente em relação à governança, é o que muitos dos seus ex-aliados dizem, que a questão técnica, a questão econômica, muitas vezes prevaleceu em relação às decisões políticas, inclusive isso que a gente já conversou aqui nessa entrevista sobre servidores públicos e outras medidas que o senhor não pôde adotar justamente porque estava lá fazendo ajuste fiscal rigoroso. Algumas pessoas dizem, eu pergunto, o senhor acha que o senhor poderia ter sido um pouco mais ousado nas decisões? É claro que você pode sempre ser melhor,
do que é. Mas é muito fácil falar de fora também. É como eu disse, na hora que você senta ali, alguns senadores, deputados que eram da base, e vamos dizer assim, ó, gente, nós vamos ter que suspender o salário, o pagamento. Nós não temos como dar o reajuste para 32 categorias profissionais, porque a gente não tem condições de pagar. Você vai lá para a tribuna do Senado defender? Vai lá para a tribuna da Câmara defender? Não vai. Eu estou eleito, estou aqui, então os afastamentos começaram por aí, uma agenda muito dura que a gente teve que enfrentar. E aí as pessoas não foram por falta de serem ouvidos, esses pelo menos, sempre foram chamados para ouvidos, mas um momento de decisões como essas, realmente a gente teve que tomar decisões muito duras. Mas a ousadia que muitas vezes as pessoas colocam é fazer o ajuste fiscal, mas não tão rigoroso a ponto de que medidas mais populares pudessem ser adotadas. Ana, se a gente não tivesse feito a arrumação da casa com as medidas duras que a gente tomou, essa cidade hoje estava um caos. Nós estaríamos parecidos com o Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui de pé, os serviços públicos estão funcionando, todos eles. Tem deficiências, alguns têm, mas estão funcionando. Os servidores estão recebendo em dia, a economia voltou a crescer. Nós estamos com obras de infraestrutura importantes para a cidade, nós vamos superar a crise hídrica por 20, 30 anos. Isso não é milagre, isso é fruto de muito trabalho, isso foram opções que o governo teve que fazer. Se o governo desse o aumento dos servidores, não faria mais nada e não teria condições de pagar. Nós estamos falando de uma despesa de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, no momento em que o Brasil desceu a ladeira. Agora o senhor usou o dinheiro recursos do IPREV, que foi a sua tábua de salvação, né? Sem o IPREV, a gente nem imagina como estaria o seu governo, como estaria o Distrito Federal hoje na questão do pagamento dos servidores. O senhor pode garantir que não vai faltar aposentadoria para os servidores no futuro? Governador, vou só pedir uma pausa antes dessa resposta importante para a gente fazer no próximo bloco. A gente faz um intervalo rápido agora com o governador Rodrigo Hollenbeck. A gente volta já já.